eu convido o Pedro Neto, que é fundador e embaixador, quer dizer, ele é embaixador e fundador da Imersas. Pedro. E aí, galera, beleza? Bom dia. Essa energia tá onde? Eu sei, difícil, né? Último dia, tá todo mundo aqui o caco, mas vamos segurar essa energia aqui em cima pra gente manter o sono em dia. Vocês vão colocar amanhã, domingo. Agora vamos seguir para a palestra. Pessoal, eu vou contar um pouquinho da minha história e no final eu quero finalizar com algumas lições. Então, vou falar um pouquinho de mim, a gente vai andando, eu prometo que é divertido, é engraçado em certos pontos, e depois a gente termina com algumas lições, algumas coisas do tipo. Pessoal, meu nome é Pedro Neto, meu pai chamava Pedro, meu pai chama Pedro, meu avô chama Pedro, então, tá ali, é tudo em casa mesmo. Eu sou formado em administração, mas eu quero começar falando sobre a minha infância. Essa aí é uma foto que eu acho que assim, representar o início, né? Quem sou eu? Eu já gosto de me apresentar assim, às vezes, né? O bobo de Wall Street, porque eu gosto muito de filme, eu sou formado em administração, então assim, se tivesse que definir uma imagem vale mais que 1000 palavras, tá aí. Vamos à história, não é mesmo? Cadê o... Bom, eu era uma criança muito tímida quando eu era mais novo, acreditem se quiser, e eu tinha uma relação muito intrapessoal. Eu gostava de viver muito no meu mundo, assim. Eu tinha uma relação muito boa com minha mãe, mas eu era muito fechado. Eu gostava muito de histórias, sempre gostei muito de histórias. Essa foto aqui é com o Eliardo França, um autor que foi no meu colégio quando eu era pequenininho. E quando eu fiquei sabendo que ele ia no meu colégio, eu passei 2 dias fazendo uma historinha para entregar para ele. Ele foi lá, autografou e me deu umas palavras de incentivo. E foi o primeiro reconhecimento que eu tive, o primeiro feedback positivo que eu tive sobre storytelling, sobre contar histórias, que é o que eu gosto de fazer. Mas eu era muito fechado ainda tinha vários problemas de comunicação, mas o meu pai comprou uma locadora quando eu tinha 6 anos de idade, que é o sonho de muitas crianças por aqui. Mas na época, né, hoje em dia temos o Netflix, mas na época isso mudou muito. E foi quando começou a minha relação com o audiovisual, que eu comecei a aprender a me comunicar por meio do audiovisual, né, por meio de como que um criador de conteúdo, como que um diretor, como que um roteirista passa uma mensagem, como que ele consegue tocar uma pessoa. E aí eu comecei a ver filme, eu trabalhei lá minha adolescência inteira, eu saía da aula, pegava o horário de almoço lá, desde os 13 anos de idade, 2 horinhas por dia, ou seja, um filmezinho por dia. Teve uma época que eu platinei toda a sessão de comédias. Então, assim, aí a partir daí eu fui me abrindo mais. Só que é aquilo, você começa a mexer com audiovisual, você começa a falar de filme, e eu sempre quis produzir, sempre falei assim, vamos fazer as coisas, vamos fazer isso. Meu pai tinha uma câmerazinha, bem mochibenta, mas eu juntei alguns amigos. E aí, na nossa 6ª série, com 12 anos, a gente resolveu que o objetivo de nossas vidas era fazer um longa-metragem. Passamos toda a 6ª série gravando no meu prédio, no prédio dos amigos, figurino. Fizemos um filme de 75 minutos, foi intenso. A gente queria passar no colégio. É uma produção super low budget, então, assim, as diretoras barraram, mas os professores passaram, um ou outro professor passou em sala de aula. Isso foi motivo de muito orgulho para a gente. Na época, vendemos exatamente 3 DVDs a R$10 cada. Então, assim, um sucesso comercial estrondoso para a época, entendeu? E eram 6 pessoas, então cada um ganhou R$5, entendeu? R$5 e um DVD. Esse foi o cachê do filme. Mas aí, assim, como a gente já estava começando a trabalhar com audiovisual, a gente teve uma ideia na época, porque a gente estudava num colégio que era um colégio católico e tal, mas eles eram bem abertos. E a nossa ideia era, vamos tentar fazer todos os trabalhos que a gente puder com audiovisual. Por quê? Os professores falavam assim, isso dá muito trabalho, então provavelmente eu tenho que dar uma nota boa para ele. Ficava até meio sem graça. Para a gente, era uma desculpa para fazer bobeira e mostrar para todo mundo. Na tela tem alguns dos vídeos, isso aqui é um trabalho de filosofia.
Aqui tem um trabalho de geografia, que eu imitei o Don Corleone pela primeira vez. Esse aqui é um trabalho de literatura. Então, a gente começou com isso. A gente produziu mais de 60 curtas até o final do terceiro ano. E aí, tudo aprendendo fazendo, assim, com o Windows Movie Maker, abria ali, colava um negocinho ali, aqui ali. Mas isso foi muito legal, isso foi muito especial para mim, porque eu tenho toda a minha infância registrada, todo o meu crescimento registrado, e eu comecei a me descobrir o que eu realmente gostava de fazer. Eu comecei a imitar, foi um jeito de eu me socializar também, que eu não era uma criança muito bonita, entendeu? Então, parti para a imitação e sempre gostei muito disso. Quando eu estava no terceiro ano todo mundo sabe que é um ambiente de tensão, é um ambiente de pressão, você tem um vestibular pela frente, você tem que tomar várias escolhas. E aí, a gente teve a ideia, eu tinha uns professores que quando eles saíam da sala, eu levantava, ia para frente e começava a imitar os professores. E a galera adorava, foi super bacana, e a gente teve a ideia, eu estava na comissão de formatura, falei assim, galera, eu acho que dá para a gente ganhar dinheiro com isso, vamos fazer um show de comédia, todo mundo que for paga um ingresso e todo o dinheiro é convertido para a comissão de formatura. Aí o pessoal da comissão falou assim, não, beleza, mete bronca. Aí juntei 4 comparsas ali comigo e dividimos, assim, cada um pegava um professor, ou alguém tinha mais jeito para isso, aquilo, e fomos na direção do colégio tentar convencer a diretora de que isso era um projeto legal. Aí eu cheguei com uma pastinha, assim, eu lembro que eu escrevi um monte de coisa, falei assim, a gente está querendo fazer um projeto cultural para o pessoal se envolver e tudo mais. Ela olhou, riu na minha cara e falou assim, eu sei o que vocês estão querendo fazer, mas eu acho muito bacana, eu acho interessante, eu acho que vai quebrar o gelo um pouco. Eu deixo vocês imitarem, eu cedo o teatro para vocês, mas eu preciso que vocês tenham a autorização formal de todos os professores que vocês forem imitar. Aí eu botei a minha pastinha debaixo do braço e fui de professor em professor, falando assim, a gente quer fazer uma homenagem para vocês, é todo um... é uma homenagem, a gente quer deixar marcado para vocês, mostrar. Conseguimos todas as assinaturas e partimos para o show. Era R$5 o ingresso, e a gente divulgou e tudo mais. E foi muito engraçado porque os professores começaram a falar podres de outros professores para a gente. Então a gente tinha 17 anos de idade, na posição de poder extremo ali na academia. A gente não podia ser zoado por ninguém. Aí fizemos o show, a gente pegou o teatro, fizemos o show e deu muita gente, deu 350 pessoas, foi muito engraçado. A galera ria muito porque era muito próximo, estava acostumado com aquilo. Saímos num jornal, fizemos 2, 3 shows e aí... Foi aí que eu entendi o que eu gostava. Não só a comédia, mas pegar um projeto, tirar ele do chão, conversar com as pessoas, convencer os outros e fazer uma coisa que eu realmente estava feliz ali. Contar uma história, no final das contas. Aí veio o momento da escolha, né? Quando a gente tem 17 anos, a gente ainda é meio imaturo e a gente tem que escolher o que a gente vai fazer para o resto das nossas vidas. E eu tive muito problema com essa escolha. Pode parecer que não, hoje em dia é bem claro, eu fico muito feliz pela essa escolha, mas na época eu estava muito em dúvida, eu queria fazer direito, eu queria fazer outras coisas. Só que eu lembro da conversa que eu tive com meu pai. Meu pai é administrador, essa foto é ótima, foi na minha formatura, a gente tinha uns cabelinhos do Bel Marques, todo mundo foi de bigode, só bobeira. Meu pai é administrador, meu avô é administrador, meu bisavô era empreendedor na época, né? Veio da Síria para cá, fez um dinheirinho, então a turcagem corre nas veias. E ele falou assim, olha, se você gosta disso, se é isso que você fez a vida inteira, mete bronca, vou te ensinar um pouquinho aqui, depois você entra na faculdade e vai fazendo as coisas. E aí entrei na administração, na UFJF, Federal de Juiz de Fora, e comecei na administração, comecei a estudar, comecei a me dedicar, e eu realmente enxergava que era aquilo que eu queria. Só que eu tive muita sorte de poder tomar essa decisão certa de primeira. Eu tenho vários amigos que erraram 2, 3 vezes. Eu tive sorte de poder conversar o suficiente, entender o meu propósito cedo o suficiente para conseguir acertar essa escolha de primeira. Talvez se eu tivesse errado eu teria mudado, mas nunca se sabe. Só que aí eu estou dentro da administração é ciência social aplicada, então é um curso teórico, mas você tem que ter uma aplicação prática daquilo. E eu queria muito ter um emprego, comecei eu já trabalhava desde novo, só que queria ter um primeiro emprego. Aí eu tinha aula de inglês, fazia aula de inglês num curso lá em Juiz de Fora,
E o professor me chamou lá e falou assim, olha, você é um cara desembolado, a gente tem uns alunos aqui, a gente está querendo que você faça um curso de didática de 40 horas nas férias, e aí se a gente gostar de você, a gente te dá uma sala. Essa foi as últimas férias que eu abri mão, né? Desde 2015 eu estou sem um período de férias, mas 2014 no caso. Mas aí encarei o desafio, fiz o curso, comecei a estudar pra caramba essa parte de didática mesmo, como lidar, como ensinar. E peguei uma sala com 3... eu ia pegar uma sala de 15 adolescentes, 2 dias antes eles me ligaram e falaram assim, a gente vai te botar numa sala de 3 crianças, mas você vai ter muito mais trabalho do que você teria nos 15 adolescentes. E essa aqui foi a minha primeira sala de aula. São 3 meninos de 8, 9 e 10 anos, o Thomas, o Jamil e o Gabriel, e foi transformador para mim. Eu só podia falar inglês com eles, então era uma comunicação muito difícil, porque a gente não conseguia desembolar, mas eu comecei a trabalhar muito com metáforas, com desenhos, com esse tipo de coisa. Essa cena que está do outro lado ali, eles iam ter uma aula sobre celebridades, e aí no livro tinha a foto da Madonna. E eu falei, eu acho que esse pessoal não conhece a Madonna, porque, pô, você tem, sei lá, 8 anos, 10 anos, né? Aí perguntei para eles, vocês conhecem a Madonna? Eles falam, não. Falei, então pesquise em casa, porque amanhã, a próxima aula, a gente vai falar de Madonna. Aí eles pesquisaram em casa, cheguei eu, pleno, tá vendo? Like a virgin ali, entrei vestido de Madonna na aula, e demos a aula, e eu comecei a dar essas aulas sempre fantasiado, sempre tentando trazer esses elementos. Foi muito bacana, comecei a entender que eu realmente gostava de dar aula. Mas eu estava na faculdade de administração e eu queria trabalhar na área. Eu tive a felicidade de conseguir fazer um intercâmbio pela faculdade, pela UFJF. Morei 6 meses no Colorado. Sou muito fã de South Park, então foi quase uma meca. Eu peregrinei para South Park e comecei a trabalhar, comecei a procurar um emprego. Na época eu tinha 2 propostas na mão. Uma proposta de um banco, que pagava bem, era um estágio legal e tudo mais, e uma proposta de uma startup que estava começando a crescer lá na cidade. O banco pagava 3 vezes mais. Só que eu parei e olhei para trás e refleti. Falei, olha, o que eu fiz na minha vida que me deu realmente um senso de realização? Por todas essas ocasiões eu precisei de ter uma certa liberdade criativa, eu precisei de desenvolver algo. E no banco eu não ia desenvolver. E aí eu aceitei a proposta da startup, trabalhei por lá 2 anos, cheguei a ser diretor de marketing de 2 startups, que eles tiveram uma spin-off lá dentro, e lá eu aprendi muito sobre tecnologia. Eu sou da administração, nunca escrevi uma linha de código, mas tendo contato com aquela galera, entendendo como as coisas funcionavam, eu comecei a realmente pegar gosto pela tecnologia. E aí chegou minha formatura. Formatura, aquele momento especial, todo mundo estava ali. E eu perdi o meu celular 2 semanas depois da minha formatura. Então, todas as fotos de gastação, de zoeira que a gente tinha, eu, querendo ou não, perdi boa parte delas. E demorou 6 meses para chegar um pessoal lá em casa me oferecendo um álbum de formatura. Um álbum extremamente caro, me foi oferecido por R$4.000, e era quase que um sequestro das minhas memórias. Eles falavam assim, se você não pagar, a gente vai reciclar seu álbum. E aí fui tirando foto. Acabei pagando R$1.800 num álbum feio, que eu mostrei para minha avó 2 vezes ali, mostrei para uns parentes, fica num canto lá. Mas eu falei, poxa, esse é um problema muito grande, né? Tipo assim, eu sempre gostei de contar história, eu sempre gostei de memórias e eu estou na minha formatura aqui e é isso que é o produto que vai registrar todos os meus anos de aprendizado, tudo que eu aprendi ali. E aí eu falei, dá para fazer alguma coisa melhor. E aí que eu tomei a decisão de empreender. Foi um momento que... E todo mundo acha que aqui, que está com empresa ou que está com projeto, já se deparou com esse momento. Que é assim, poxa, vale a pena cair de cabeça, não vale? Eu não sei a maturidade dos projetos de vocês. Muitos ainda estão numa fase de projeto, mas que ainda podem virar uma empresa. Mas isso é uma escolha, gente. Isso é uma escolha que vocês têm que tomar essa decisão. Eu estava saindo da faculdade, eu tinha a oportunidade de fazer um mestrado fora, eu tinha a oportunidade de vir aqui para São Paulo para trabalhar. E eu falei assim, não, se tem um momento que eu quero arriscar na minha vida, esse momento é agora. E aí me tornei o imerso neto, porque você tem que abraçar essa escolha
com unhas e dentes, porque se não for com unhas e dentes, não vai. Vocês têm que ficar apaixonado pelo projeto e se tornar parte do projeto. Bom, o que é o nosso projeto? Eu vou explicar bem rápido, porque a gente não tem tanto tempo, mas nosso projeto é Memórias Imersivas. Ela é uma evolução tecnológica e criativa do álbum de recordações. O produto é uma plataforma que transforma diferentes mídias, fotos, histórias, vídeos relacionados a viagens ou anos escolares e celebrações em uma narrativa personalizada. A gente usa 3 fatores: o engajamento do cliente dentro do nosso aplicativo, ferramentas de inteligência artificial e um time de editores criativos. Como que funciona? Os clientes baixam o nosso aplicativo, a gente atua nessas áreas de educação e de turismo, eles baixam o nosso aplicativo, mandam fotos sobre uma experiência e contam histórias numa interface conversacional. Então a gente trabalha com isso, tentando entender qual que é o ponto de vista das pessoas, como que são acontecimentos, durante todo o ano escolar também, não durante só a formatura, durante toda a viagem. A gente passa isso num algoritmo de inteligência artificial que chama StoryTech. A gente consegue classificar, organizar essas mídias, depois a gente manda isso para um time de edição criativa, os editores criativos finalizam, tratam as fotos, dão um toque humano, e isso vira uma narrativa que fica armazenada na nuvem e também se torna um álbum físico. Eu trouxe um álbum aqui, mas isso aí já é uma foto do álbum. A gente faz um álbum, só um segundo. A gente faz um álbum com 30 páginas, de 80 a 120 fotos. E quando a gente veio na campus, esse álbum ainda não era parte integral do nosso processo, mas uma das lições que eu vou falar no final, vocês têm que aprender com tudo. E a gente aprendeu com o feedback dos pais de que isso aqui gera muito valor para muita gente. E a gente fugiu um pouquinho do 100% digital para conseguir entregar valor de diferentes formas. Mas hoje em dia é fácil da gente olhar assim, o álbum está bonito, está tudo bonito, mas não começou assim. Começou assim, esse foi o primeiro rabisco no caderno de Memórias Imersivas. Isso foi aí que surgiu o projeto. Desse rabisco até aquilo ali, foi muito chão, foi muito suor, foi ter que acordar todo dia com sangue no olho para conseguir, um dia depois do outro, sem descanso, para conseguir chegar num projeto. Então, é isso, gente. O projeto vai progredir exponencialmente. Vocês têm que estar dispostos a botar o trabalho ali para dar esse gás. Escrevi meu TCC sobre isso. A gente foi incubado no CRIT, na incubadora da UFJF, e o nosso primeiro aplicativo a gente conseguiu fazer com o apoio do Sebrae, no programa Sebrae Tech. E aí veio a Campus Mobile, que foi um divisor de águas na nossa trajetória. Por quê? A gente tinha um projeto legal, era só eu e meu sócio na época. A gente tinha um projeto legal, a gente tinha várias ideias, só que a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha reconhecimento, a gente queria levantar dinheiro, a gente queria fazer de alguma forma, mas e aí, né? E aí a gente começou, eu já tinha trabalhado com alguns editais, algumas competições, nos inscrevemos, viemos para cá e aí tudo mudou mesmo, assim. Pessoal, eu não quero ficar falando mais do que o pessoal já falou, mas foi transformador para a gente porque a gente teve um primeiro contato real de tudo que a gente precisava de fazer para esse negócio sair do chão. Desde montar o projeto, o protótipo, conversar com os outros, apresentar e aprender, principalmente aprender. Então, depois da Campus, as coisas começaram a andar de fato. A gente foi acelerado pelo Inovativa Brasil. A gente ganhou o SESI Senai de Inovação, que é um dos maiores editais de fomento à inovação aqui do país. E levantamos mais ou menos R$500 mil para o projeto, que a gente usou para construir nossa equipe. Depois a gente apareceu em algumas reportagens, algumas coisas assim, o que ajudou a gente a tirar o projeto do chão. A gente fechou uma parceria com o Green Tours, que é o maior grupo de turismo para a Disney de Minas Gerais, e aí desenvolvemos nosso primeiro projeto. Vendemos 170 álbuns de primeira. Não recomendo, pessoal. Tentem fechar uma venda assim, começar ali 1, 5, 10, não pula do 2 para o 170. Foi um caos, foi muito difícil, mas a gente conseguiu entregar. E aí, no meio disso tudo, como eu falei para vocês, eu sempre gostei de dar aula. Então, era uma coisa que eu sempre acreditava, eu sempre queria desenvolver, só que não dava para eu ficar dando aula de inglês, porque eram coisas diferentes, por mais que inglês, mas você tem que dedicar para dar aula. E aí surgiu uma oportunidade no Sebrae, eles abriram um edital de professor de empreendedorismo, um consultor externo. Eu me inscrevi,
fiz várias provas, tive que ir para BH, fazer vários processos. Passei, eu sou o consultor externo mais novo do Sebrae, então geralmente sou eu, uma galera um pouquinho mais velha e depois o pessoal bem mais velho. E encarei o desafio. Hoje eu dou aula de empreendedorismo em Minas Gerais inteira, eu rodo o estado dando aula, e isso acendeu a chama dentro de mim de uma forma que, às vezes, na startup eu não tinha, porque eu contato com as mesmas pessoas sempre, e todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui que roda um projeto sabe que isso desgasta. Então a sala de aula foi um lugar onde eu me encontrei, onde eu pude voltar a contar minhas histórias, voltar a fazer minhas bobeiras, e hoje eu tenho muito carinho e muito amor por essa profissão de professor. Aí, já finalizando, uma a cada 4 empresas fecha antes de completar 2 anos no mercado, segundo o próprio Sebrae. Então chegou o aniversário de 2 anos da Imersa, a gente falou, pô, vamos fazer uma festinha. Fizemos um bolo de CNPJ, chapeuzinho, todo mundo foi lá, o bicho pegou, nos divertimos muito e era início do ano passado. A gente tinha acabado de entregar os 170 álbuns, a gente fez a festa, a gente estava querendo levantar dinheiro, então a gente estava assim, poxa, agora foi. Ufa! Mal sabia eu que 2019 foi o ano mais difícil da minha vida. Olha só, o caco, vocês estão achando que eu estou o caco aqui agora, vocês tinham que ver no ano passado. Foi muito difícil, a gente começou a ter vários problemas, a gente já tem uma equipe muito grande, hoje a gente tem 15 pessoas na equipe. Levar produto para o mercado, acertar essas coisas, começou a ter problema entre eu e meu sócio. Então foi um ano muito desgastante, foi muito difícil manter a peteca, não deixar ela cair. Depois, no final do ano, depois de muita discussão, depois de muitos perrengues, só que eu brinco, acho que o pessoal falou no primeiro dia sobre perrengue, o perrengue ele forma caráter, pessoal. Então, assim, passar perrengue faz bem. Os perrengues que vocês estão passando aqui, os perrengues que vocês vão passar com o negócio de vocês, vai ser as pedras fundamentais para vocês conseguirem solidificar o negócio de vocês. No final do ano, eu terminei de comprar parte do meu sócio, assumi a empresa e falei, agora não tem mais desculpa. Agora sou eu e a minha equipe, são 16 pessoas focadas em executar, e se der algum problema, se alguma coisa der errado, é meu, a culpa é minha, o problema é meu. Então, assumir essa responsabilidade mudou um pouco a minha vida, e como já diria o Gabriel o Pensador, a vida é feita andar de bicicleta, né? Se você parar, você cai. Então, no final disso tudo, depois de ter algumas crises de pânico, algumas crises de ansiedade no ano passado, a gente manteve a cabeça em pé, mantemos seguindo em frente, fechamos com uma rede de ensino gigantesca lá da Zona da Mata. Ele tem mais de 8 mil alunos e vão oferecer nosso álbum no modelo de anuário a partir desse ano. Eles me chamaram também para dar aula de empreendedorismo e agora eu estou conciliando essas duas carreiras de uma forma muito mais próxima. Eu quero dar aula de empreendedorismo para alunos do 1º, 2º e 3º ano, a partir desse ano, e a partir do ano que vem também para educação infantil. E trabalhar com esses 2 projetos em paralelo é uma loucura, é muito trabalho, mas eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço e eu acredito muito que se a gente se mantém ativo, se a gente se mantém andando, é a chave para a gente superar essas coisas. Vou finalizar com 3 lições, como eu tinha comprometido para vocês. Esses são os 2 primeiros vídeos que eu fiz quando eu era criança. Nesse aqui eu estou imitando o Elvis Presley, e assim, bobeira, né, gente? Mas assim, o que eu quero falar para vocês é, entendam os seus pilares. Entendam quais são o que sustenta vocês, o que sustenta a personalidade de vocês, o que vocês gostam, o que faz parte do que vocês são. E se mantenha fiel a eles. Durante os períodos mais difíceis do ano passado, eu abri esses vídeos. E aí eu falava assim, você não está falhando contigo, você está falhando com o Pedro Neto lá de trás. Você está falando com o Netinho lá de trás, que gostava de fazer vídeo, gostava de fazer bobeira. Você tem a chance de realizar esse sonho dele, e se você falhar, você tem que se explicar para ele. Então, entendendo meus pilares, foi o ponto que eu falei assim, poxa, eu não posso deixar ele na mão. Eu não posso deixar essa peteca cair, porque eu tenho a chance de trabalhar com audiovisual, trabalhar com storytelling, uma coisa que eu sempre sonhei, e se eu não seguir em frente, eu não vou conseguir me explicar para ele pro resto da minha vida. Ponto 2. Aprenda com tudo e todos. Eu comecei a aprender, não com professores, com audiovisual. Quando eu vejo um filme, e quando eu vi um filme, eu comecei a aprender o que era senso crítico, o que era contar uma história, o que era a mensagem por trás daquele filme. E com tudo, e com todos também. Todo mundo tem uma coisa interessante para te ensinar. E o aprendizado, gente, é a peça-chave para vocês, durante toda a vida de vocês. A gente tem que aprender durante toda a vida. Eu gosto dessa foto do poderoso Netão,
porque foi na minha formatura, fui de Don Corleone, um dos meus grandes ídolos do cinema, né, assim, sou muito fã de Poderoso Chefão. Então, assim, quando vocês estiverem assistindo um filme, quando vocês estiverem vendo alguma coisa, tentem buscar esse aprendizado. Quando vocês estiverem conversando com alguém, o que essa pessoa pode me ensinar? Ponto 3, no final das contas, pessoal, a única coisa que importa é a execução. Não é o que a gente pensa, é o que a gente faz, de fato. Então, saiam daqui, depois dessa semana, não só com ideias, mas com planos de ação. O que eu quero fazer? O que eu vou fazer de verdade que vai criar um impacto? Porque ideia, gente, todo mundo tem, ideia é muito bacana, está na nossa cabeça. O impacto é aqui, é no mundo real. Então a execução é a única coisa que importa, no final das contas. Mas não quer dizer que você não pode aproveitar ao máximo a jornada. Então, já que é para empenhar, já que é para trabalhar todo dia, já que é para acordar cedo e dormir tarde, vamos gastar nossa onda, vamos aproveitar, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer. Pessoal, muito obrigado, de verdade, eu estou muito feliz de estar aqui. Quando eu vim como participante, isso já tinha me transformado de uma forma, mas hoje como embaixador isso me transformou muito mais. Vocês não sabem a alegria que eu fiquei quando eu via os grupos que a gente trocava ideia, falando as paradas que a gente estava conversando no pitch. Você não sabe a alegria que eu fiquei de ver vocês felizes saindo da sala ali. E de toda forma, vocês todos são campeões. Isso aqui não é Sport TV não, mas todo mundo aqui é campeão, entendeu? Então, vamos seguir em frente, vamos gostar dessa onda, vamos nos divertir, que é isso que importa no final do dia, beleza? Valeu, pessoal!